Olá, eu sou Tatiana Gomes, advogada e técnica em contabilidade, especialista em direito eleitoral e partidário. Vamos dar início à nossa oficina de prestação de contas anual de partidos políticos. E para começo do nosso trabalho, quem deve prestar contas? A resposta é simples: todos os partidos que estiverem vigentes por qualquer período de tempo no ano, exercício anterior ao presente. E qual o prazo para essa prestação de contas? O prazo para que os partidos apresentem as contas anuais encerra-se no dia 30 de junho. E como ocorre a elaboração dessas contas? As contas devem ser obrigatoriamente elaboradas no sistema SPCA, que é online, é um sistema desenvolvido e disponibilizado pela Justiça Eleitoral. E como ocorre o protocolo automático do processo? Para as contas do exercício de 2020 em diante, o SPCA fará um protocolo automático da prestação de contas ou da declaração de ausência de movimentação financeira no sistema PJE após o encerramento do exercício pelo partido. E como ocorre o protocolo pelo advogado? O advogado representante do partido, ele não deve protocolar a prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação financeira direto no PJE, sob o risco de duplicidade de processos. A orientação é aguardar a autuação pelo sistema, ainda que possa demorar um pouco. E como devem ser enviadas as prestações de contas? Para enviar as contas à Justiça Eleitoral, após o preenchimento de todas as informações pertinentes e juntada da documentação devida, o partido deve acessar o SPCA e ir na opção Pendências e Encerramento do Exercício. Feito isto, basta encerrar a prestação de contas com a movimentação financeira ou gerar a declaração de ausência de movimentação de recursos. O sistema ficará bloqueado para modificações e iniciará o procedimento de autuação automática. E como é que ocorre o acompanhamento da autuação das contas? O partido poderá consultar a autuação, né, gerar processo e o número do processo da prestação de contas no módulo Pendências e Encerramento do Exercício do SPCA Cadastro, que é o sistema onde são realizados todos os lançamentos. A autuação automática ela pode demorar alguns dias para acontecer, devendo o prestador aguardar esse prazo. Para fins de cumprimento do prazo, valerá a data em que o prestador encerrar, ou seja, enviar as contas, mesmo que o processo venha a ser autuado em dias posteriores. E como ocorre a reabertura da prestação de contas? Após o encerramento da prestação de contas e a autuação automática do processo no PJE, serão permitidas alterações no conteúdo da prestação de contas que ficarão bloqueadas para novas edições no SPCA. Contudo, se do cumprimento da diligência resultar alteração do conteúdo da prestação de contas, será admitida excepcionalmente a retificação destas no movimento em que a autoridade judicial determinar para a reabertura da prestação de contas no SPCA por prazo determinado. Não vai ficar aquele prazo aberto por tempo indeterminado, ou seja, se na diligência constar um prazo de, por exemplo, 3 dias, essa pendência ela terá que ser solucionada dentro desse prazo. E a assinatura das peças. Diante da autuação automática, não é mais necessário assinar os relatórios gerados pelo SPCA. Já a juntada de documentação, ela ocorre da seguinte maneira: todos os documentos referentes às contas, sejam eles procurações, contratos, notas fiscais, extratos bancários, notas explicativas, entre outros, devem obrigatoriamente ser anexados diretamente no SPCA, que automaticamente os juntará no processo do PJE.
Qualquer documento que seja juntado pelo advogado exclusivamente no PJE pode vir a não ser aceito pelo julgador, devendo sempre utilizar o SPCA. Ou seja, a via ordinária é o SPCA. Ou seja, tudo tem que ser lançado diretamente no SPCA para que ocorra a migração destes documentos para o SPCE. E quem são os responsáveis pelas contas? Os responsáveis pelas contas, eles são o presidente e o tesoureiro na época do exercício e os atuais presidente e tesoureiro, caso tenha ocorrido alguma mudança na composição do diretório, da comissão, ou aqueles que ocupem cargo equivalente. E quem deve elaborar essas contas no SPCA? O acesso ao SPCA ele deve ser feito exclusivamente na senha atual do presidente ou do último presidente, em caso de diretório ou comissão que não esteja válido ou vigente. O diretório ou comissão municipal que não está vigente, como deve proceder? Se o diretório ou comissão municipal não estiver mais vigente, as contas devem ser elaboradas na senha do último presidente do diretório municipal, mas apresentadas pelo diretório estadual. Neste caso, também serão responsáveis o diretório estadual, seu presidente e seu tesoureiro, porque, no caso, são eles que estão apresentando estas contas. E quem deve estar representado por advogado nesse processo de prestação de contas? Quem deve estar representado por advogado são o partido e o presidente e o tesoureiro da época e os atuais, ou seja, todos os responsáveis indicados dentro da organização partidária, eles são obrigatoriamente representados por aquele advogado que consta na procuração. A representação por advogado ela é obrigatória, inclusive nas declarações de ausência de movimentação financeira, sob pena de as contas serem julgadas como não prestadas por ausência de capacidade postulatória. É possível alterar a senha de acesso ao SPCA? Caso o partido deseje alterar essa senha, é preciso ir na opção Esqueci minha senha, na tela inicial do sistema, preencher os dados e informar o e-mail que está cadastrado. O título deve conter obrigatoriamente 12 números e o CPF 11 números. O endereço de e-mail deve ser digitado em letras minúsculas e a senha será enviada para o e-mail. Caso seja necessário alterar o e-mail cadastrado no sistema, é necessário enviar o pedido assinado pelo presidente do diretório municipal ou estadual. Se não estiver vigente, o diretório municipal é que deve ser enviado pelo diretório estadual, somente nessa hipótese, né? Identificando o presidente, o partido, o município e o novo e-mail, além da cópia do documento de identidade do presidente do partido. Os pedidos relacionados aos diretórios municipais devem ser encaminhados por e-mail às zonas eleitorais responsáveis do município. Lembrando que no site do TSE e dos TREs existe um link disponibilizando o guia do usuário do SPCA, que é o sistema autorizado pela Justiça Eleitoral para a realização dessas prestações de contas. Não existe nenhum outro sistema paralelo que seja autorizado para realizar esses procedimentos, que eles são contábeis e jurídicos. E de onde vem a obrigação dos partidos políticos prestarem contas à Justiça Eleitoral? Essa obrigação, ela decorre do texto constitucional do artigo 17, inciso 3º da Constituição. O artigo 17, ele diz que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos.
O inciso 3 diz que a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Tal obrigatoriedade encontra-se disciplinada no capítulo 1, título 3º da Lei 9.096, de 1995, e seus detalhes são tratados também na Resolução 23.604 de 2019, que é a resolução do TSE, que disciplina as prestações de contas. E quais são as principais obrigações partidárias? Os órgãos partidários, eles devem se inscrever no CNPJ, manter dados atualizados na Receita Federal e na Justiça Eleitoral, movimentar os recursos em contas bancárias distintas de acordo com a origem, emitir recibos para as doações recebidas, manter a escrituração contábil digital atualizada sob a pena de responsabilidade profissional da contabilidade, caso ele não seja habilitado, né, e que permitam a aferição da origem de suas receitas e a destinação dos gastos, bem como a sua situação patrimonial. Ou seja, a escrituração contábil digital, ela é de obrigação de um profissional da contabilidade, de um contador ou uma contadora, legalmente habilitado em seu conselho de classe. Manter o estatuto atualizado e adequado às normas, cumprir as obrigações, principalmente as acessórias, né, da pessoa jurídica, e prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral. E quais são as contas bancárias que a direção partidária deve abrir? Doações para a campanha é uma conta obrigatória. A conta Outros Recursos não é obrigatória ser aberta, mas é importante. A de fundo partidário abrir se for receber esse tipo de recurso. Fundo partidário mulher, se for receber esse recurso, né, deve ser aberta. E a do Fundo Especial do Financiamento de Campanha, a do FEFEC. E quais as contas bancárias do partido não devem ser encerradas? Apenas a conta do FEFEC, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Como é que o partido deve comprovar a ausência de movimentação financeira, se for o caso específico daquele órgão partidário? A comprovação de ausência de movimentação financeira, ela ocorre com a apresentação dos extratos zerados. E quando essas receitas elas devem ser registradas no SPCA? Toda receita, seja financeira ou estimável, ela deve ser registrada no momento do seu recebimento com a inserção da documentação comprobatória no SPCA. Ou seja, não é recomendado acumular esses lançamentos para eles serem feitos na última hora. A partir do momento que ocorrer uma situação que gere um lançamento, deve ser automaticamente inserida no sistema. Quais são as receitas que são permitidas aos partidos? Ou seja, que tipo de recurso o partido pode receber para compor o seu patrimônio dentro do sistema de arrecadação gastos que gera uma prestação de contas. São eles as doações identificadas de pessoas físicas, doações de outros partidos, contribuições de filiados, comercialização de bens e produtos, eventos de arrecadação de recursos, alienação ou locação de bens e produtos próprios, rendimentos de aplicações financeiras, arrecadação pela internet, doações estimáveis em recursos não financeiros, sobras de campanha recebida, empréstimos contraídos com instituições autorizadas, fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha. No caso de realização de eventos para arrecadação de recursos, o partido deve observar algumas regras. A comunicação prévia e formal à Justiça Eleitoral com antecedência mínima de 5 dias úteis. A emissão de recibos para doação.
A utilização dos recursos arrecadados só pode se dar após o trânsito pela conta bancária específica. Mesmo que ocorra eh, um recebimento em espécie, por exemplo, ingresso de um jantar, e, e as pessoas que participaram desse jantar pagaram esse valor do ingresso como forma de contribuição para um evento de arrecadação em espécie, esse dinheiro deve ser depositado nessa conta específica. E deve constar o CPF das pessoas físicas que doaram, né? Eles têm que estar identificados. No caso desses recursos serem aplicados em campanhas, estarão sujeitos aos limites de doação de pessoas físicas e a documentação tem que ser preservada por até 5 anos da data do protocolo da apresentação dessas contas. E o que é RONE? RONE é uma sigla que especifica recursos de origem não identificada. E são considerados recursos de origem não identificada aqueles que ocorrerem sem identificação do doador, que o CPF ou CNPJ do partido seja inválido, inexistente, nulo, cancelado por qualquer outra razão e não seja identificado, sem a correspondência entre o nome do doador depositante, razão social, CNPJ do partido, e o CPF, né, e a documentação, e ocorrer divergência, é considerado RONE. Os bens estimáveis doados ou cedidos que não pertencem ao doador, ou seja, se eu tenho um imóvel e eu quero locar como doação estimável, por exemplo, isso aí vai ser identificado como imóvel sendo meu. Caso esse imóvel não seja meu, ele seja sublocado, não seria possível que ocorresse essa transação. Serviço gratuito prestado que não seja produto da atividade econômica do doador. Ou seja, eu sou palestrante. Eu posso doar uma palestra a um partido político. Ao mesmo tempo que eu não posso doar um serviço de manutenção ou pintura no imóvel, porque essa não é a minha atividade. Logo, enquanto palestrante, eu posso doar esse serviço, mas não posso doar o serviço de manutenção e pintura. E recursos de fontes vedadas que não tenham sido estornados no prazo determinado na norma, até o último dia útil do mês subsequente ao recebimento. E quais são as formas permitidas para o pagamento das despesas partidárias? Por meio de cheque nominal e cruzado, Pix com a chave de identificação do CPF ou CNPJ, transação bancária que identifique o beneficiário, fundo de caixa em dinheiro, cheque nominativo em favor do próprio órgão ou cartão de débito em favor do titular da conta para o pagamento de despesas de pequeno valor, ou seja, até R$ 400. Observação muito importante é o que pode ser pago com recursos do fundo partidário. Manutenção das sedes e serviços partidários, permitindo o pagamento de pessoal a qualquer título. Propaganda doutrinária e política, alistamento e campanhas eleitorais, criação e manutenção da Fundação de Pesquisa e Doutrinação e Educação Política, criação e manutenção de programas de difusão e participação política das mulheres, mensalidades e anuidades e congêneres a organismos internacionais devidos a organizações partidárias internacionais que se destinam ao apoio à pesquisa, ao estudo, à doutrinação política, aos quais o partido seja regularmente filiado. Contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia, a alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes, a compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como a edificação, construção de sedes e afins, e a realização de reformas e adaptação desses bens.
A aquisição de bens mobiliários, como computadores, impressoras, softwares, veículos, tudo isso está discriminado aqui na prestação de contas do TSE número 060 182 613, como exemplo, né? O custeio de impulsionamento para conteúdos contratados diretamente com provedor de aplicação de internet, com sede e foro no país, proibido nos anos da eleição no período deste início do prazo das convenções partidárias até a data do pleito. E como as despesas referentes à contratação de serviços contábeis e jurídicos, eles devem ser comprovados nessa prestação de contas. Essas despesas, elas devem ser comprovadas com uma documentação que ampare a prestação de serviço, seja ela nota fiscal, contrato, relação dos processos no PJE com os números de cada processo em que o advogado esteja atuando, com o relatório das atividades que comprovem a efetiva prestação desse serviço ao partido, e as diligências, na maioria, elas solicitam uma documentação comprobatória, ou seja, é recomendado que se providencie essa documentação para a prestação de contas, para não aguardar que a Justiça Eleitoral solicite em diligência, ou seja, o prestador de contas ele vai ganhar tempo ao apresentar essa documentação em tempo hábil dentro do processo de prestação de contas partidária. Ainda no que se refere à capacidade postulatória, o que é que pode acontecer caso o partido apresente a prestação de contas sem a procuração de advogado? A entrega da prestação de contas ou declaração de ausência de movimentação financeira sem a constituição do advogado, mediante procuração, pode gerar o julgamento de contas não prestadas por ausência de capacidade postulatória. As procurações do partido político e de seus dirigentes deverão obrigatoriamente ser juntadas aos autos da prestação de contas partidária. E quais são as penalidades para os dirigentes partidários? Né? Os dirigentes partidários somente podem ser responsabilizados pessoal e civilmente, também na esfera criminal, se verificada a irregularidade grave e insanável, resultante de conduta dolosa, que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido. A responsabilidade atinge somente os dirigentes da época dos fatos, enquanto nada impede que a autoridade judiciária verifique se houve violação às regras e princípios constitucionais que regem a responsabilidade daqueles que manuseiam os recursos públicos. E, por fim, como consultar a prestação de contas após todo esse processo? No site do TSE, há um portal chamado Divulga SPCA, que apresenta todas as informações e documentos relativos ao exercício financeiro dos partidos políticos de todo o Brasil. Todas as esferas, a nacional, a estadual, distrital, zonal e municipal. Não há necessidade de cadastro prévio ou autenticação de usuário para acessá-lo, por ser um processo de transparência, é público. Para consultar os exercícios financeiros específicos, basta clicar nos 3 traços no canto superior esquerdo e selecionar o ano do exercício que se deseja verificar e todas as informações relativas às movimentações dos recursos financeiros ou estimáveis realizadas pela agremiação, que poderão ser consultadas naquele momento. E, por fim, encerramos a nossa oficina de contas partidárias para o ano de 2023. Em breve traremos novidades referente à prestação de contas eleitorais. Agradeço a confiança de vocês em nosso trabalho
e até a próxima.